Então, a respeito desse assunto, nós vamos assim passo a passo, né? Às vezes vendo textos, a gente está assim esmiuçando textos, meditando, né? Porque a princípio vamos falar do que nós já alcançamos, né? Do que nós já conhecemos sobre este assunto, Jesus voltará, né? Então nós sabemos que se ele voltará é porque ele já esteve da onde ele vai voltar, né? Ele voltará, então ele já esteve. Então, quem já esteve que vai voltar? Então, é o Jesus de Nazaré, não é verdade? Aquele que foi filho de Maria e José, não é verdade? O filho do homem. A gente vê na Bíblia retratando o filho do homem que vai voltar, não é isso? Então, vamos a partir do que está escrito da Bíblia, porque o que nós já alcançamos, que a Bíblia, né, a origem, né, hebraica, a origem, foram encontrados fragmentos, né, fragmentos do Velho Testamento. E disso tudo gerou, né, a Bíblia. Nós já alcançamos o que a Bíblia foi reunida, né, os livros nos concílios, né, nos concílios. Desde o tempo da Idade Média, ali foi reunidos os livros, né? Nós alcançamos também que antes, lá no início, o povo do caminho, né? Eles tinham uma fé, né? Uma fé na mente, né? Porque era a fé verdadeira, a fé, né, de Hebreus 11, versículo 1. A fé daquilo que não se está vendo, mas se crê, né? Mas os religiosos, eles tinham uma fé no que via, não é verdade? Então, aqui está escrito assim, na minha Bíblia, está escrito assim, né? Eu tenho uma Bíblia, tenho várias Bíblias, e uma delas que é a Bíblia apologética, né? Que vem até com os apócrifos. Está escrito assim: havia diversidade de conceitos sobre os livros do Antigo Testamento entre os povos contemporâneos dos hebreus. Os saduceus, por exemplo, valorizavam somente os livros mosaicos, né? Só os livros mosaicos, Pentateuco, os 5 primeiros livros, como genuinamente inspirados, né? Porque nós sabemos que teve os livros apócrifos, os livros que foram tirados, né? Mas quem tirou? Quem tirou foi o Deus da glória que tirou? Não. Quem tirou foi o Império Romano, né? Então vamos capitulando. Os adeptos do farisaísmo da região palestina criam nas obras, o quê? Nas obras veterotestamentárias, tal e qual aparece o quê? Nas atuais bíblicas utilizadas pelos o quê? Evangélicos. Então sabemos que a Bíblia é 66 livros, né, reunidos, que foi o quê? Separado, né? Ali teve separado para a evangelização dos protestantes, não é verdade? Porque a Bíblia romana tem mais livros, não é verdade? Aqui está escrito assim, então foram pelos evangélicos. Já os judeus helenistas respeitavam essencialmente o cânon, que foi o que? Atribuído à Bíblia empregada pela Igreja Católica Romana, a mesma que é utilizada ainda hoje. A tradução grega do Antigo Testamento, chamada de Septuaginta, ou versão dos 70, né, dos 70 apóstolos, né, agregou em seu conteúdo os chamados apócrifos. Que nós temos assim, às vezes a gente gosta muito de pincelar, né? Viver pincelando a palavra. Então, quando se fala assim, a gente vai lá no livro de Atos e a gente às vezes aprende, né? Não estou falando ensino, porque a gente aprende, né? Que ali é o começo da igreja. Mas de que igreja?
né? Que igreja que começou ali, né? Então, primeiramente, nós temos que lembrar, né, que nós sabemos, todos sabem, né, que o livro de Atos foi escrito por Lucas, né, o médico historiador, que ele escreveu ali para Teófilo, né, um grego que estava interessado na história do Jesus de Nazaré, né? Então ali aquele médico que não andou com Jesus, mas ele fez um apanhado, né, muito proveitoso, e ali mandou, né, aquela carta, né, aquele documentário para Teófilo, que é o livro de Lucas e o livro de Atos, que é o mesmo historiador, não é verdade? Então é uma coisa que primeiramente nós temos que entender e pôr na mente. Vamos assim, para a gente estar somando as informações, para a gente chegar ao que? A um denominador comum, não é verdade? Vamos entender. Porque a gente aprendendo com outras pessoas, a gente geralmente aprende a espiritualizar muitas coisas que não é para espiritualizar, e a ignorar o que é para a gente espiritualizar, que é para a gente honrar, né? Porque a gente vive aprendendo um com o outro, e a gente sabemos que na Terra há o quê? Não há uma unidade, né? Há uma divisão. Cada um defende a sua bandeira, cada um defende o seu estatuto, cada um defende a sua verdade, né? E sabemos que nisso não vamos chegar a lugar nenhum, porque se o caminho é um, Jesus, o de Nazaré, disse para os judeus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E depois da cruz, né, a novidade veio para nós como um novo e vivo caminho. Por que novo? Porque já não era mais só para os judeus, não era mais só para os hebreus, né? Era assim no apanhado geral, era graça, né? Era graça eterna, né? Eterna. Ele disse: está consumado. Então, já passamos, já vamos assim num ponto que o Jesus de Nazaré, se ele vai voltar, né? Já não é para consumar a sua obra, porque ele na cruz ele consumou, né? Ele consumou, já deu a vida em abundância, né? A humanidade, não é verdade? Aí não foi só para os hebreus, ele veio salvar os hebreus da destruição, né, de Jerusalém, do templo de Jerusalém. Veio derrubar o templo, né, do qual foi o homem, ele arribou, né, lá nos anos 300 ali em Constantino, foi arribado de novo o templo, mas isso é um outro vídeo, né? Então nós temos que entender a história passo a passo, com calma, para que a gente não venha ser herege, a gente não venha falar o que não foi falado, o que não está escrito, o que não é, entende? Que a gente tem, às vezes, mania de, às vezes, eu fiz muito isso e vi muitas pessoas fazer isso: abre a Bíblia em qualquer passagem, diz assim diz o Senhor. Mas às vezes ali não foi o Senhor, que Senhor falou. Senhor é vários, né? Assim, por isso que eu estudando a palavra de Deus, né? Então a luz de Deus me disse: aonde tiver na Bíblia a palavra Senhor, você não fala Senhor, né? Isso tem muitos anos, irmãos. Fala Yahweh, né? E eu ainda nem tinha, assim, negócio de internet, essas coisas, né? E depois, quando eu tive, eu fui pesquisar, que é Yahweh, né? Então, foi me dito: aonde tiver Senhor, porque Senhor não é qualquer um, né? Se eu falar assim, vai ali na esquina e pega se encomenda com o Senhor, você vai chegar lá e não vai saber, porque pode ter vários senhores lá, não é verdade? Então, o Senhor né? Então, o Senhor mestre, né? Mestres são vários mestres, nós temos variedades de mestres, não é verdade? Mas nós temos que saber qual é o nosso mestre. E temos que viver à luz do nosso mestre. Quem é o nosso mestre? Eu sempre bato na mesma tecla. Vai lá em Atos 22, do versículo 6 ao 8. Ali no versículo 8, nós vamos entender quem é o nosso mestre.
Por isso eu peço aos irmãos para a gente que a gente mande, né, textos para a gente estar comentando, a gente está aí meditando e a gente está compartilhando informação para nós não cairmos nessa religiosidade de estar aprendendo um com o outro. Nós temos que aprender à luz da Bíblia, né, do que está escrito, né? Porque eu vou até abrir uma parênteses aqui para falar por que eu penso assim, né? Ainda essa semana, por vários fatos, né, na vida, né, até eu dou glória a Deus porque exatamente por variedade de informações foi o que me levou, né, realmente a pesquisar para poder estar entendendo realmente, né, a luz divina, né, a luz de Deus. Então, essa semana até houve eu falando com uma seguidora minha, né, e ela é assim testemunha, né, de Jeová. E assim ela fala, eu também falo sobre a palavra, né? A gente conversa e tudo, mas ela assim, ela é insistente e que eu estude, que eu medite assim, numas revistinhas dela. Eu sempre com muito amor, carinho, eu sempre falo para ela que eu tenho mais 5 Bíblias, né? Eu tenho 3 dicionários e tenho muito interesse em aprender a palavra. Então, assim, não já é suficiente do que até onde eu frequento também tem várias revistinhas, né? Revistas. Mas a gente tem que pesquisar o que está na revista à luz da palavra, né? Então, se tudo aquilo já está na palavra, já vai direto na palavra, né? Então, então ela insiste que o que está certo é o que está na revistinha, né? Então eu assim, muito amor, carinho, né? Sem questionamento, claro, porque a gente tem possibilidade, né? Às vezes a gente está errado, tem, irmão. E tem possibilidade também da gente estar entendendo um pouco mais do que ontem. Hoje eu posso estar entendendo um pouco mais do que ontem, do que mês passado, do que ano passado, do que há 10, 20 anos atrás, né? Porque há alguns anos atrás, sobre variedade de assunto, eu pensava realmente de um jeito. Aliás, eu pensava do jeito que foram e fui sempre ensinado dali, né? Domesticada ali, treinada, né? Mas a partir do momento que houve dentro do meu coração interesse, que isso foi desde 2011, desde o tempo do Orkut, eu comecei a pesquisar, né, e compartilhar aquilo, né? Porque eu compartilhava sempre para poder sempre ter um questionamento, que aí com questionamento a gente aprende, né? Não é que a gente é dono da verdade, não. É exatamente com os questionamentos a gente vai lá e a gente observa, né? Que sempre há possibilidade, irmãos. As pessoas têm mania de querer ser mestres, né? De querer ser líderes. Eu não gosto disso, nunca gostei, não gosto. Quem me conhece sabe. Eu gosto de ser liderada, eu gosto de aprender, né? Gosto de ser liderada pelo Senhor Jesus Cristo. Cristos, essa unção, né? Que habita em nosso meio, que se move, né? Que fala conosco, não é verdade? Então, eu gosto disso, de crescer em graça e conhecimento. E a gente cresce em graça e conhecimento a partir do momento que nós estamos realmente disponível a isso, né? Porque quando a gente, muitas das vezes, a gente fala com pessoas, a gente sente que o coração da pessoa está trancado, porque está treinado. Não, eu sou assim, assim, eu nasci assim, eu aprendi com o fulano, e eu vou ser assim, entendeu? A pessoa não acha que tem possibilidade de aprender um pouquinho, um degrauzinho a mais, né? Crescer, prosseguir para o alvo, para a soberana vocação em Cristo. Então as pessoas, eu noto que as pessoas crescem né, muito, né, religiosamente em muitas coisas, né? Mas muitas coisas que é só conteúdo para encher aqui a terra, o mundo, nosso ego, nossa vaidade, nossa vida rotineira, ritual, entendeu? Nossa coisa, tradição. Tradição e costume. Essa é a palavra certa de muitos caminhos, né? É tradição que vem do pai, do avô, do fulano, ciclano, e o costume, está acostumado a fazer. Eu estou acostumado a ir naquele horário, estou acostumado a fazer isso, estou acostumado. A pessoa gosta muito disso, tradição e costume, né?
Mas, para fechar, então, este vídeo, vou ler a passagem de Marcos 7, que diz assim o cabeçalho: Jesus e a tradição dos anciãos, o que contamina o homem, né? Jesus e a tradição dos homens, não é a tradição de Jesus. Tradição é dos homens. O homem tem esse negócio de tradição, de costume, de turbal, né? E cultura, entendeu? E não entende as linguagens de figura, metáfora, entendeu? É assim, eles pegam um texto e ali visualiza, cauteriza e pronto. E doutrina, vive por doutrina, às vezes de um texto, né? Às vezes de um versículo. Mas nós vamos agora estar à luz muito, e eu espero que questione, pelo amor de Deus, questione, me fale, me manda versículo, vamos estudar, eu quero aprender, menino, presta atenção. Então nós já alcançamos que as reformas foram dadas, né, por homens, né, por Roma. A igreja foi criada em Roma. Em Martinho Lutero tivemos apenas uma reforma, deu uma nova forma, mas é a mesma doutrina. Só mudou a cara, mudou a forma de fazer, né? Mas é a mesma. Então, nós sabemos e entendemos que a mão do homem, né, está no negócio. Verdade? Porque o homem quer ser senhor. Posição católica sobre o canon, né? Canon foi o que separou, né, esses livros para se fazer a Bíblia. Então, a igreja determina o canon, né? Aqui, o católico, a igreja determina o canon. A posição protestante, a igreja descobre o canon, né? Aqui no católico, a igreja é mãe do canon, né? A igreja católica romana. O protestante, a igreja é filha do canon. A igreja é magistrada do canon, a igreja é ministra do canon, né? A igreja regula o canon, a igreja reconhece o canon. Então, estou falando na posição católica e na posição protestante. A igreja é juíza do canon, né? Que é ela que determinou quais são os santos e os livros que não santos. Já o protestante, a igreja é testemunha do canon, né? Lembrando que a gente só é testemunha daquilo que a gente, esteve junto. A igreja é mestra do canon. A igreja é serva do canon. Serva. Entendeu bem? Ora, reuniram-se a Jesus, né? Quem? Os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém, casa do tesouro. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam, né, o pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, né, porque tinha um costume, era um costume, né, chegava e tinha que lavar as mãos, né, tinha o recipiente ali para poder lavar as mãos, era um costume, né? Então, quando a gente lê a palavra, tem que estar entendendo, irmão, pelo amor de Deus. Entendeu? O que está escrito? Por que está escrito? Para quem está escrito? Entendeu? Pois os fariseus e todos os judeus, observando que a tradição era de Jesus? A tradição era de alguma igreja? Hoje, a tradição era dos anciões, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Claro, é higiene, né, irmãos? Pelo amor de Deus. Quando voltam da praça, não comem sem se espergem. Há muitas outras coisas que receberam para observar. Bem devagar, meu irmão, presta atenção. Como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal, entendeu? Olha, que está aqui escrito assim, sempre entre parênteses, entre colchetes, entendeu? É coisas acrescentadas, entendeu?
que é um dos que foi escrever, escribas, né? Aí, às vezes, aqui, ó, um dos escritores, aí ele bota alguma coisinha a mais, aí ele põe em parênteses. Interpelaram-se os fariseus e os escribas, né? Os escritores da lei, dos doutores, da bambambá, religiosos, que fizeram um montão de maravilha, mas Deus falou, Mateus 7:23, não vos conheço, vocês não entram no reino espiritual nem a pau, porque vocês são muito carnal. Porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões. Hoje é assim, né, irmão? O pessoal fica cobrando tradição de homens, né? Tradição disso, tradição daquilo. Deus não tem nada com isso. Mas comem com as mãos por lavar. Jesus aqui, ó, respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? E em vão me adoram. Entendeu? Adoração em vão. Ensinando o quê? Doutrinas que são preceitos de homens, bandeira de homens, instituição de homens, estatuto de homens, coisa de homens. Presta atenção. Em vão me adoram. Que esses enfeitam pavão aí com muita coisa, né? A figueira, né? Muita folha bonita. Muita folha bonita, mas cadê o fruto? Cadê o fruto? Não tem fruto. Gálatas 5:22, amor, domínio próprio, isso é qualidade. Não tem fruto, entendeu? Só tem vaidade, ego, soberba, entendeu? Muito pam, 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 muita isso, muito aquilo, entendeu? Presta atenção, hein? Versículo 8. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais o que é a tradição dos homens. E disse-lhe ainda Jesus, jeitosamente, rejeitas o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe. Mas isso aí eles deixaram-se para lá, entendeu? E honra Moisés, eu quero na lei. Né? Na lei da condenação. Entendeu? Jesus já veio, já trouxe bênção sem medida na cruz. Mas eles ignoram. Eles falam assim, vamos pregar o evangelho. O evangelho é boa nova. Aí vai, abre em Deuteronômio 28. Pacto antigo, pacto da condenação. Jesus já trouxe o pacto eterno da graça. Presta atenção, menino. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Nada fora do homem. Entendeu? Que entrando nele possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Mas agora eu dou uma parada para poder lembrar aos irmãos que uma coisa que é muito importante. Começou a ver o vídeo? Tá interessado no conteúdo? Dá um like, por favor. Olha, aí embaixo tem uma mãozinha assim, ó. Dá um like. É muito importante para o crescimento do nosso canal, tá? Comentar então nem se fala, entendeu? Comente, interage. Compartilha com seus grupos, com sua irmã, com fulano, com ciclano. Compartilha, tem que espalhar esses vídeos, entendeu? Todo mundo tem que ser um pouco conhecido, entendeu? Porque... Mas não que nós venhamos a ser e a querer ser alguma coisa. Nem Jesus, né? Ele não usurpou de ser igual a Deus. Mas o que nós queremos é compartilhar, né? A verdade em verdade. Então, por isso que a proposta é, mande texto que está dizendo aonde está escrito que o Jesus de Nazaré voltará.
Entendeu? Então nós temos que estudar, meditar para a gente estar interagindo e a gente estar crescendo em graça e em conhecimento. Então eu creio que vocês vão estar mandando os versículos, os textos, para a gente estar interagindo, meditando juntas. É só isso, né? Vamos estar meditando juntas. Então compartilhe, se inscreva, irmãos. Você ainda não está inscrito no canal, não? Entendeu? Isso aí é uma cavardinha, né? Então se inscreva. Se você já é inscrito, compartilhe com outros para se inscrever, recomende, né? Regozijai-vos. Regozijar é recomendar a Deus. Então a nossa proposta no nosso canal é recomendar a Deus. Então não custa nada você, curtir, né? Compartilhar, se inscrever e comentar, tá bom? Se inscreva, deixe seu like.